A nossa igreja está em processo de sucessão pastoral, está no finzinho já do processo, né? E estamos orando a Deus para que tudo corra bem por lá. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, numa história muito conhecida. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, lá em 1 Samuel, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante que o Rodrigo não falou sobre a minha pessoa, a qualidade que eu tenho. Quem me conhece assim mais intimamente sabe que eu tenho essa grande qualidade. Eu sou palmeirense e eu vou ser campeão brasileiro, então é uma boa qualidade que eu tenho. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diz assim: escola dominical. É verdade, eu fui pego. Eu fui pego, sempre me pegam lá. Bom, eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhando, ok? O texto diz assim: houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, pelo que o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios não se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: o Senhor pediu. Subiu Eucana, seu marido, e toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito, até que o desmamou.
Havendo-o desmamado, levou consigo como novilho de 3 anos um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor todos os dias que viver. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? E essa história, ela fala de um sonho. Então o título do sermão de hoje é Lutando pelos Sonhos com as Armas de Deus. Não basta ter um sonho, é preciso lutar pelo sonho. Não basta lutar pelo sonho, é preciso lutar pelo sonho com as armas de Deus. Eu conheço algumas histórias bonitas. Uma delas é de uma mulher que ela tinha 2 filhos pequenos, morava 5 anos de aluguel numa casa, o esposo convertido, ela convertida, o esposo era mecânico, e de vez em quando recebia um calote aqui, outro ali, mas vivia na casa de aluguel, e depois de 5 anos, naquela época, eu não vivi nessa época, mas quem disse que viveu na época do Sarney, na época da inflação, era uma loucura, né? E chegou um tempo que o aluguel subiu demais, eles não podiam mais pagar, e o dono do imóvel não queria mais renovar o contrato, e eles se viram na rua. Então, essa mulher já prestes a sair da casa, tem que desocupar a casa, foi no culto. Quando chegou lá, no culto de oração, o pastor olhou para os irmãos e falou aqui: quem aqui tem um sonho? Todo mundo tem um sonho. Quem aqui tem um sonho? E ela, muito aflita, levantou a mão e disse: pastor, eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de ter uma casa própria. E contou a situação. E o pastor olhou para a congregação e falou assim: vocês ouviram o pedido dela? Então agora vocês vão se comprometer, todos nós aqui vamos nos comprometer a orar por ela até ela conseguir a casa. Enquanto ela não conseguir a casa, a gente não vai parar de orar. Por outro lado, ele olhou para a mulher e falou: você tem fé que Deus pode te dar essa casa? Ele falou: tenho fé que Deus pode me dar essa casa. Aí ele disse: então você vai procurar a casa para comprar. Mas como que compra a casa sem ter um tostão no bolso? Mas ela foi. No outro dia ela falou: vou, porque eu tenho fé, eu creio, eu vou. E estava passando na rua, procurando casa que estava vendendo, e viu uma placa lá. E resolveu bater palma, o dono da casa estava lá. Ela falou: vim comprar a tua casa, sem R$1, sem um cruzeiro, sei lá qual moeda que era. Sem nada. E ele convidou ela para entrar, e eles ficaram conversando, ela levou uma colega, ficaram conversando. E aí começaram a fazer alguns acordos. E no final da conversa ela falou: mas tem um problema. Você vai vender essa casa, mas não tem nem dinheiro. Eu falei: mas como é que eu vou vender uma casa para a senhora? Não tem R$1 no bolso, não tem nada. Ela: eu não sei, eu sei que eu orei e você vai me vender essa casa, porque eu orei e Deus vai me dar essa casa. Eu falei: mas você não tem o sinal, a primeira parcela, nada. Ela não deu nada. Ele olhou para ela assim, devia pensar: essa mulher doida, né? E ele vendeu a casa para ela. E ela conseguiu pagar a casa. E o esposo recebeu algumas dívidas, alguns desses calotes. O pessoal foi lá e pagou. E conseguiu a primeira prestação, e assim foi, até que pagou a casa. E conseguiu a casa. Essa história, meus irmãos, ela fala de um sonho. O sonho de Ana. E aqui nessa passagem nós temos alguns personagens muito interessantes. O primeiro personagem é Eucana. Ele é um homem de Ramataim Sofim, é líder de sua família, um levita bem sucedido, provavelmente de classe média, não era tão pobre.
e era um homem consagrado a Deus. Como é que eu sei que ele era um homem consagrado a Deus? Porque ele subia de ano em ano a oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló. E ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina. Penina é aquele tipo de mulher chata que Provérbios fala. Tem um provérbio que diz assim, que é melhor você viver numa casa com goteiro do que com uma mulher chata e briguenta. Era Penina. Penina era a mulher. Não só isso, Penina, ela tinha sua rival que era Ana. E ela gostava de ficar debochando de Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Meus irmãos, para pensar um pouco naquela sociedade que era a mulher não ter filho. Era algo horrível. Era algo que rebaixava a mulher. A mulher já não tinha muita voz. Não tinha nenhuma voz na sociedade machista como aquela. Se ela não tivesse um filho, se ela fosse estéril, era complicado para essa mulher. Vivia debaixo de humilhação, vivia debaixo de vergonha. Ana vivia sendo desprezada, que é a outra personagem, uma mulher temente a Deus, porém sofredora. Eles iam com toda a família sacrificar ao Senhor em Siló. Ainda não era Jerusalém, era Siló. E quando ele chegava lá, tinha um homem chamado Eli, que era o sacerdote. E esse Eli, depois quando você vai ler todo o livro de Samuel, 2 capítulos, um capítulo, você vai ver que ele era um homem, a partir do capítulo 2 mesmo já fala, que ele era um homem que honrava a Deus, mas honrava muito mais seus filhos. E aqui é um problema muito grande. Não é errado você amar um filho. O errado é você amar um filho como se ele fosse seu Deus. Esse era o problema de Eli. Por que ele amava mais os filhos do que a Deus? Porque havia um sacrifício chamado de comunhão, que era mais ou menos uma churrascada. O cara levava lá um animal, o animal era morto, assava aquele bicho, todo aquele cheirão de churrasco, ficava uma parte para Deus, que era a parte mais gorda, tinha a parte que era do ofertante, e tinha a parte que era do sacerdote. Quando o animal estava sendo assado, o que os filhos de Eli faziam? Eles iam lá com um garfo de 3 dentes e pegavam tudo que vinha. Eles pegavam a parte deles, a parte do ofertante e a parte de Deus, comia tudo. Eu não sei onde que arrumaram tanta fome assim. Mas eles eram lazarentos, eram difíceis, eram malandros. E é nesse cenário que entra Samuel. Quem é Samuel? O último juiz. O povo de Israel não tinha rei. E Samuel foi quem fez a transição do período dos juízes para o período monárquico em Israel. Ora, se nós pensarmos que Deus só levantava um juiz quando a situação do povo de Israel espiritual era feia, então você, pelos filhos de Eli, e por Eli você percebe mais ou menos como estava a espiritualidade daquele povo naquela época. Muito complicado. É nesse cenário que acontece essa história. É nesse cenário que Ana, ela luta pelo seu sonho. E hoje nós veremos 3 armas divinas para lutar pelos sonhos. Como eu luto pelo meu sonho? Como eu luto pelo meu sonho para a glória de Deus? A primeira arma para se lutar pelo sonho: persevere na prática da oração. É perseverar na prática da oração. É entrar em guerra. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Quarto de Guerra. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Porque é peleja, é luta, é batalha. Veja o versículo 5, do versículo 5 até o 11. A Ana, porém, eu e a casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ana ficava em estado de depressão. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? E assim vai, até o versículo 11 falando do sofrimento de Ana. Aqui nós temos 2 considerações muito importantes. A primeira é a seguinte: enquanto Ana se ocupou
em chorar aos pés dos homens, ela obteve a resposta dos homens. Sabe qual foi a resposta dos homens? Você sabe qual foi a resposta de Eucana para Ana? Ele dava porção dupla do sacrifício para ela. Pergunto, ela queria porção dupla? O que ela queria? Enquanto você chorar aos pés dos homens, os seus problemas, enquanto você ficar falando para aquele teu vizinho, que vai só na sua casa colher a sua situação, e quando você estiver se derramando perante ele, você vai obter a resposta que ele tem para dar. E é uma resposta mesquinha, é uma resposta pequena. Ele não vai dar o que você quer. Ele não pode fazer isso. E a segunda consideração é que quando Ana orou e derramou a sua alma perante o Senhor, ela obteve resposta diretamente do céu. Ela orou fervorosamente. E com certeza o Senhor a respondeu. Eu pergunto, para quem você tem derramado o seu coração? Para quem você tem contado e compartilhado os seus problemas? Com quem você tem dito sobre os seus projetos de vida? Todo mundo aqui tem um projeto de vida. Qual é o seu projeto? Eu já ouvi uma frase que diz o seguinte: no dia que a gente para de sonhar, a gente morre. Está vivo, está respirando, mas está morto. Por quê? Porque não tem projeto. E eu tenho certeza que você tem plano, eu tenho certeza que você tem sonhos, e você precisa disso para viver. Alma no hebraico não é simplesmente garganta ou a parte imaterial, é desejo. O homem é desejo. O que você deseja? Não basta orar uma ou duas, 3 vezes. Eu conheço uma irmã querida, já está na glória, que orou 40 anos pela conversão do esposo. Depois de 40 anos, Deus converteu o coração daquele homem. Depois de 40 anos. Esses dias eu estava lendo devocional. Quem aqui é mais ligado à teologia conhece esse cara que eu falo agora, Charles Spurgeon. Ele é um dos principais pregadores batistas assim, de todos os tempos. E eu estava lendo um dos seus devocionais, que eu estou fazendo devocional dele todo dia, manhã e noite, e eu recomendo, é maravilhoso. E ele estava falando sobre a súplica. E ele diz o seguinte, que só meros suplicantes oram formalmente, sem prestar atenção e querer a resposta de Deus. Eu fui membro de uma igreja e na rua da igreja havia um centro, um terreiro de candomblé. E os irmãos começaram a orar e pedir: Senhor, nos dá oportunidade para evangelizar, nos dá oportunidade para falar para esse pessoal de Jesus Cristo. E orou. E de repente fizemos um time de futebol e o filho do pai de santo começou a jogar. E começou a participar de alguns trabalhos da igreja. E depois teve alguns irmãos que, quando viram o filho do pai de santo na igreja, ao invés de dar glória a Deus, começaram a agir com preconceito. Porque esse menino não pode estar aqui. E aí foi quando a irmã falou: a gente orou muito tempo pedindo a Deus uma oportunidade para compartilhar de Jesus para essas pessoas. E a pergunta que eu faço é, ela dizendo: será que a nossa igreja realmente crê na resposta de Deus? Será que estava orando crendo na resposta de Deus? Ou estava orando como um mero formalista? Como você tem orado? Você tem orado pelo crescimento numérico dessa igreja? Você crê nisso? Ou quando as pessoas começarem a vir, você vai ficar com preconceito? Você tem crido no que você tem pedido a Deus? E esse pastor Charles Spurgeon, ele fala: só meros suplicantes oram, só meros formalistas oram sem crer na resposta divina. E ele continua falando o seguinte:
que muitas vezes nós oramos a Deus e Deus parece estar longe. Nós colocamos uma situação diante de Deus, a cura de uma pessoa. Nós batistas às vezes não oramos pela cura, e nós precisamos orar pela cura dos enfermos, porque Deus cura. Jesus Cristo continua curando. Se Ele não cura aqui, é porque nós, nossa fé não é suficiente, porque Ele cura, Ele é o médico dos médicos. Jesus opera milagres ainda hoje, Jesus expulsa demônios ainda hoje. Se Ele não faz em nós e através de nós, é porque nós ainda não temos fé suficiente, mas Ele continua realizando. E esse homem continua falando que muitas vezes nós oramos e Deus parece estar longe. Você já teve essa impressão de ficar tentando achar Deus, ficar tentando sintonizar Deus? Eu já tive essa impressão. E aí ele fala das frases mais sérias que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele diz o seguinte: não é porque Deus parece que fechou seus ouvidos, que por isso nós devemos fechar nossa boca. Nós precisamos falar, nós precisamos clamar, e clamar, e clamar, até obter a resposta do céu. Do céu vem a resposta. Do céu vem a resposta. Primeira arma para os seus sonhos, meu querido. Ore, persista na oração. Pare de falar dos seus sonhos, dos seus projetos com pessoas que não convêm, e comece a dobrar seus joelhos e falar com Deus, porque Ele ainda é soberano, Ele ainda pode fazer as coisas. É o seguinte, isso é muito interessante. Não absorva palavras negativas. Como existem pessoas que gostam de destruir os sonhos dos outros, os projetos dos outros, com palavras negativas. É impressionante. Muitas vezes faz sem perceber. Veja o versículo 6 a 8. A sua rival, Ana, a sua rival Penina, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra gritava pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E o versículo do 12 a 14 diz assim: demorando-se ela, Ana, no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto antes só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estará sua embriagada? Aparta de ti esse vinho. Nós temos 3 palavras negativas aqui. A primeira palavra negativa é de Penina, a rival de Ana. Deixa eu te falar uma coisa. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Eu e você, nós temos pessoas inimigas que querem ver o nosso mal. Infelizmente isso acontece. E muitas das vezes, essas pessoas, elas são irônicas conosco. Elas tentam nos oprimir com palavras, nos deixar abatido, triste. Para quê? Para que a gente desista do nosso sonho. Não tem jeito. Você nunca vai conseguir isso. Eu já ouvi essa palavra algumas vezes. Estava prestes a entrar no meu primeiro emprego. Mandei o currículo, fiz a entrevista. Era um bom emprego. E um colega, estava comigo sempre, olhou para mim e falou assim: desiste, você nunca vai conseguir entrar ali. Eu fiquei tão chateado com aquilo. Ao invés de me dar força, falou: você nunca desiste? Graças a Deus eu não desisti. Trabalhei 6 anos lá. Depois alguns problemas, a empresa faliu. Mas os 6 anos que eu passei lá foi bênção. Meus pais não tinham carro. Andava a pé para ir para a igreja, ia e voltava. Numa das vezes, eu tive pneumonia quando era bem pequeno. A gente não tinha carro, peguei chuva. Fiquei com pneumonia quase louco. E aí, meus pais conversando, com fé em Deus, a gente vai comprar um carro.
Aí um dos parentes falou assim: só se for um carro de pau. No ano seguinte, a gente estava com o Opala. Cavalava toda vez que a gente ia para a igreja, mas entrar embaixo dele para dar o nome. Mas era o nosso carro. Era um carro. Palavras negativas não absorvam, isso é uma praga. Só que muitas vezes, meus irmãos, as palavras negativas, elas não vão de pessoas que não querem que a gente esteja bem. Muitas vezes as palavras negativas, elas têm a aparência de serem boas, mas são destruidoras de sonhos. E elas muitas vezes vêm de dentro do nosso lar. Olha o que Eucana fala para Ana no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, tudo bem, queria um marido bom, mas queria um filho. E Eucana, sem saber, sem prestar atenção, estava destruindo os sonhos de Ana. Quantas vezes dentro dos nossos lares nós temos os nossos sonhos destruídos por causa de uma palavra? Desista, está virando obsessão, vou passar você no psicólogo. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele mais ou menos parafraseou o que Eucana disse. Eucana chegou para Ana e falou: pô, Ana, o maridão está aqui, pense em mim, chore por mim, não liga para mim, não liga para ele. Mas Ana queria um filho. Palavras que parecem insensatas, palavras que não são de uma fé, mas são destruidoras de sonho. Se você tem um sonho, esse sonho é válido. Esse sonho é válido. Então, a negativa que Ana ouviu, e essa acho que é a mais doída, foi a do próprio pastor da igreja. Ela estava orando, derramando a Deus a sua alma, e de repente chega o pastor, e assim por embriagado. Você já pensou se você chegasse aqui na igreja e começasse a orar, e de repente o pastor chegasse e falasse que você está bêbado? O que você ia fazer? Ou bêbado? O que você ia fazer? Qual seria a sua reação? Ana explicou: não, Senhor, estou aqui porque eu tenho sono. Sabe por quê? Porque Ana, ela não era uma crente melindrosa. Ela não tinha melindres. Não era qualquer coisa assim que podia derrubar. Ela foi lá e explicou. E detalhe, ela orou e chorou abundantemente. Você sabe o que isso significa? Que quando você está na presença de Deus, quando você está falando com o Senhor dos Senhores, você quebra alguns protocolos. Não tem como você ficar certinho demais. Quando você está derramando a sua alma perante Deus, não tem como você ficar muito certinho. Certas coisas caem por terra. E esse negócio de dar aleluia, isso não é coisa de batista. Isso aí é coisa de pentecostal. Esse negócio de chorar, pô, irmão, é muito emotivo. Que chore perante Deus. Dê glória perante Deus. Fale aleluia para Deus. Cante fervorosamente para Deus. E esqueça certos protocolos. E argumente com Deus. É preciso argumentar. Não é chegar e falar: Senhor, eu quero. Não. Chegue para Deus e fala: Senhor, eu preciso desse sonho por isso, isso. E se o Senhor me der, esse sonho vai ser para glorificar o teu nome assim. E derrame a sua alma perante Deus. Fale com Ele, Ele está aqui agora. Fale com Deus. Peça para Deus: qual é o teu sonho? Argumente, enche a tua boca de palavras. Fale com Ele. Ana fez um voto, o que você faz? Fale com Deus. Lute pelo seu sonho. Deus está presente aqui, Ele pode responder afirmativamente. Ele pode, Ele é o único que pode. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando nós damos ouvidos às palavras negativas, nós ficamos mal, nós ficamos tristes, desconsolados. Agora mais uma vez eu pergunto para você: de quem vem a tua resposta? De quem você está esperando a tua resposta?
Então a sua resposta tem que vir do céu. Homem nenhum, por mais bem preparado que pareça, não tem o direito de acabar com os seus sonhos. Somente Deus. Somente Deus. Ele pode ser pastor, ele pode ser a tua mulher, pode ser teu esposo, pode ser a pessoa que te ama, pode ser teu inimigo, ele pode ser quem for, pode ser o raio que pá. A tua resposta vem de Deus e de mais ninguém. E eu acho, meus irmãos, eu não sei, mas talvez eu ande meio esquecido ultimamente, mas eu ainda acho que Deus continua no seu trono de glória e é o soberano sobre todo o universo. Se não me falha a memória, é assim que funciona. Quem bate o martelo é Deus. Cultivar uma vida piedosa, uma vida correta diante de Deus. Olha só, isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque Ana, ela fez um voto de devolver Samuel para ser criado por Eli, o sacerdote. Eu fico pensando, qual é o melhor lugar para se criar um filho? Acho que é na igreja, né? Mas não na igreja daquela época. Porque tinha um pai que era omisso, o pastor, vamos colocar assim, fica mais fácil de entender. O pastor, o sacerdote Eli, era omisso, honrava Deus mais ou menos, e os seus filhos eram dois malandros. Que tipo de exemplo Samuel encontraria lá? Você sabe por que Samuel foi quem foi? Porque ele tinha um pai temente a Deus, ele tinha uma mãe temente a Deus. Quando nós somos tementes a Deus, nós estamos prontos a cuidar daquilo que Deus nos dá. Você sabe por que Samuel foi quem foi? Porque ele teve exemplo dos pais. Ele não teve exemplo na igreja, mas ele teve exemplo do pai. E aqui, meus irmãos, vale uma palavra do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: que nem todo aquele que é chamado de Israel é verdadeiramente Israel. Não é porque eu estou na igreja que eu sou crente. Não é. Deus olha o nosso interior. E uma outra coisa muito interessante sobre isso é que eu gosto muito de comparar a história de Ana com a história de Raquel. Raquel, ela era uma mulher muito linda, linda, tão linda que quando Jacó viu ela a primeira vez, se apaixonou. Já que o papai do Roberto Carlos cantou lá a música do Roberto Carlos para ela para tentar conquistar. E ele trabalhou 7 anos, vocês conhecem a história, foi enrolado. O pai, Labão, né, deu a Lia, filha de Raquel, ele foi enrolado. Não tem problema, trabalhou mais 7 anos, ele amava muito Raquel. E aí conseguiu casar com Raquel. Raquel era muito amada, da mesma forma que Ana, e não tinha filhos também como Ana não tinha. Ela começou a ver sua irmã tendo filhos, e ela é estéril, tendo filhos, e ela é estéril. E ela ficou tão irritada, mas tão irritada, que ela falou a frase, acho que mais infeliz da vida dela. Ela chegou para Jacó e falou o seguinte: dê-me filho ou morrerei. Deus deu José. Deus deu José. Assim como Deus deu Samuel para Ana. E Samuel é do Senhor o pedido. Ana devolveu para Deus aquele presente, por gratidão. O que Raquel fez? Raquel colocou o nome do filho dela de José, que significa dá-me outro. Ela não estava contente com a bênção, ela queria mais. Sabe por quê? Ela não queria ter um filho para cuidar desse filho para Deus, ela queria ter um filho para concorrer para a irmã. E aí ela coloca
o nome do filho de José teve outro e Deus dá outro, que significa Benjamim. Por quê? É o filho da minha aflição. Por quê? Ela morreu de parto. Ela morreu de parto. Pensa comigo. Não é irônico que uma mulher que diz: teve filhos, eu morrerei, que é morrendo de parto? Não é irônico isso? Sabe por quê? Porque ela tinha um ídolo no seu coração. Um filho que ela nunca tinha tido. Uma posição que ela estava perseguindo na sociedade. E esse ídolo que ela tinha no coração foi a causa da sua morte. Quando nós mantemos uma vida piedosa diante de Deus, uma vida temente a Deus, quando nós levamos Deus a sério, meus irmãos, nós cuidamos do nosso coração para não tornar um sonho o nosso ídolo. Você sabe por quê? É muito fácil a gente perceber quando nós temos um ídolo ou não. A gente pede, a gente luta, a gente insiste. Deus dá se quiser. Se Deus der, glórias a Deus por isso. Vamos cuidar do sonho. E se Deus não der, nós vamos blasfemar. Sabe, meus irmãos, que às vezes eu olho esses... me desculpa se aqui alguém gosta, mas esse é o meu linguajar de me referir a esses caras. Esse bando de safado que anda pedindo dinheiro na televisão e não tem conversa, safado mesmo. Anda enganando o povo. Eles ensinam o povo a determinarem a bênção para Deus. Você sabe o que significa essa palavra determinar? Essa palavra significa ordenar. É mandar. Eu quero já, eu quero agora, eu declaro. Nós temos visto isso aí, o tempo todo. Pergunto, dessa forma quem é que está no trono? Dessa forma quem está no trono é o ser humano. E Deus é destituído da sua soberania, do seu trono. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão, ninguém coloca Deus contra a parede. Deus, Ele é Deus de deuses, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele faz tudo aquilo que lhe agrada. E quando Ele fala assim para o mar, você vai até ali, o mar vai 1 milímetro a mais, porque Deus mandou. Sabe o que Lutero disse uma vez? Lutero disse que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde a coleira permitir, nem 1 centímetro a mais. Quando nós estamos falando com Deus, olhe bem, é com Deus que nós estamos falando. É com Deus que nós estamos falando. Por mais que nós temos que ser informais, temos que crer, Deus é o nosso Pai, mas ao lado nós estamos falando com Deus. Outro dia eu estava orando com um adolescente, sabe como é que ele terminou a frase, a oração? Falou. Ele está falando com Deus. Se ele fala assim com o pai e com a mãe, mas ele não pode falar assim com Deus. Apesar de Deus ser o nosso Pai, existe uma outra metáfora que diz que nós somos escravos e Deus é o Senhor. Um escravo não se divide de qualquer forma. Nós precisamos olhar bem o que nós falamos. Sabe outra coisa que eu aprendi com esse pastor chamado Charles Spurgeon sobre oração? Ele disse o seguinte, que muitas vezes a gente chega e começa a orar. Começa a orar. Daí ele fala o seguinte, se você for para um juiz defender uma causa sua, o que você vai fazer? Você vai se preparar. Se pedirem a tua fala, o que você vai fazer? Vai improvisar? Não, você já vai com aquilo bem definido, aquilo que você vai falar. Como você vai falar? Preocupado em colocar bem as palavras. O advogado vai defender a tua causa, mas ele não vai te preparar. Ele pensa bem, ele escolhe as palavras para poder falar. É assim que nós devemos orar. Escolher as palavras, pensar bem, parar, vou falar com Deus, vou defender minha causa, e aí argumentar, e escolher os melhores argumentos. Isso ajuda muito. Primeiro, você sabe por que isso ajuda? Você mudar o motivo. Porque você, ao escolher aquilo que você vai falar para Deus, você começa também a analisar se esse teu sonho é válido ou não. Você quer isso? Por que você quer? Por que é importante? Deus vai ser glorificado nisso?
E uma vez, meus irmãos, que nós deixamos de idolatrar o nosso sonho, colocamos ele no devido lugar, nós estamos preparados para receber a bênção de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto o grupo de louvor se prepara. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui agora. E Deus, ele quer ouvir de você o que você quer nessa noite. Qual é o teu sonho? Seu neto está doente. Você quer cura? Peça a Deus. O que você quer nessa noite? Emprego do teu filho. Coloque aos pés do Senhor o seu sonho agora. O que você quer? Nós batistas estamos muito preocupados com o céu, esquecendo que Deus deu 70, 80 anos aqui nessa vida para a gente viver. Para quê? Para não fazer nada, meu Deus? Não, para sonhar, meu filho. Então viva. E quando nós estamos cantando esse louvor, enquanto o grupo de louvor está cantando esse louvor, se você tem um sonho, avalie o seu sonho. Avalie o seu sonho. Deus não é obrigado a lhe dar. Não é obrigado. Ele dá por graça. Não ele dá por graça. Mas avalie bem o seu sonho. Se você tem um sonho válido diante de Deus, eu quero que você venha aqui na frente, que eu vou orar por você agora. Nós vamos interceder pelo seu sonho. E Deus vai dar vitória. Se Ele quiser, se estiver no plano dele, Ele vai dar vitória, ainda mais que peça. E também pedir a Deus que prepare o teu coração para receber a resposta dele, ou sim ou não, não interessa. O que vale é a resposta de Deus. Coloque o teu sonho na presença de Deus agora. Quero que você venha aqui à frente, nós vamos fazer a oração por você. Pai Celeste, estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecidos pela exposição da tua palavra, Senhor, porque ela falou aos nossos corações hoje, Pai. Senhor, eu convidei esses irmãos aqui à frente, Senhor, todos aqueles que têm sonhos, e eles agora estão argumentando contigo, Senhor, estão apresentando a causa deles perante o Senhor. Pai, eu não sei o que eles desejam, não estou na mente deles, Pai. Talvez alguém aqui queira a cura de uma pessoa na família que está enferma. Talvez alguém aqui está desempregado, Senhor, está orando a Deus por uma porta de emprego, Senhor. Talvez alguém, uma mulher ou um casal queira um filho, Senhor, assim como Ana queria. Pai, talvez seja a restauração do casamento, mais comunhão, Senhor, eu não sei o que eles querem, mas o Senhor sabe, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo esteja atendendo o pedido de cada coração aqui, Senhor. Pai, nós vivemos cheios de pessoas ao nosso redor que ficam olhando desconfiados do teu povo, Senhor. Muitos deles sofrem porque não conseguem as coisas. O Senhor mesmo nos coloca em provações para nos aperfeiçoar. E muitas vezes as pessoas do mundo ficam olhando para nós e nos julgando derrotados porque não atingimos um certo objetivo, um certo ideal. Pai, eu te peço agora, Senhor, que os sonhos desses irmãos sejam atendidos, para que o Senhor dê uma resposta direta a essas pessoas, Senhor, para que elas saibam que o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Eu te oro, Senhor, pelo coração de cada um. Cuida do coração de cada um, para que eles possam colocar os sonhos em segundo lugar e o Senhor em primeiro. Para que, caso a tua resposta seja contrária, que eles possam te amar e te bendizer, te glorificar, mesmo no teu não. Mas, Senhor, nós nos comprometemos aqui que nós não nos contentamos com o teu talvez. Nós não nos contentamos com o teu silêncio, Senhor. Agora nós firmamos um compromisso diante do Senhor que nós vamos orar. E nós vamos orar todo dia. Nós vamos orar a todo instante pelo nosso sonho, até receber uma resposta efetiva do céu. Nós não vamos descansar, Senhor. E eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nós não merecemos, mas olha para o nosso coração, olha para os nossos desejos com bondade, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se for a conversão de alguém da família que ainda não é convertido, Senhor, que esteja sendo tocado agora pelo teu Espírito Santo.
onde quer que esteja, que se sinta incomodado, Senhor, e venha para o teu lado. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, te entrego essas bênçãos. Cura as nossas feridas, Senhor. Te entrego os nossos sonhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.